para entender melhor o que muda e como essas mudanças podem impactar as pessoas, a gente conversa agora com a professora de Economia da FGV, Carla Bene, que também é conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Boa tarde, Carla. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Então, vamos lá, né? Porque as pessoas estão pensando, e aí, o que muda na nossa vida? Então, a pergunta, o que pode impactar na vida das pessoas que estão nos assistindo? Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Olha, o Pix, como foi já dito, é um tema sensível, porque, na verdade, o Pix ele é uma paixão nacional, né? Eu acho que para o próximo ano segue a dica aí, acho que devia virar enredo de escola de samba, porque todo mundo usa Pix no país, independente da faixa etária. Tem um material espetacular do Banco Central que se chama O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro. E lá vocês veem a evolução da utilização do Pix. Então, os mecanismos de segurança, eles estão sempre em aperfeiçoamento. É algo absolutamente normal. O que eu vejo que acabou mudando, principalmente da última mudança do Pix para agora, é que o Banco Central, ele faz notas técnicas. Então, ele informa as medidas de uma forma técnica, como ele sempre fez a vida toda. E aí, isso, vamos supor, jornalistas pegam essa nota técnica e precisam, digamos, desmembrar isso. Aí começam a surgir as dúvidas. Aí, depois do problema já divulgado nas redes sociais, o Banco Central acaba fazendo um anúncio, uma coletiva para explicar. E ele tem um trabalho, principalmente no Instagram e tudo, bem com uma linguagem bem jovem e tudo, para poder explicar isso para todo mundo. Talvez, eu acho, Débora, que ele vai ter que começar a inverter. Ele vai ter que fazer a coletiva, explicar junto com a emissão. Por quê? Porque a chance que você dá para criarem fake news é muito grande. O que isso agora vai impactar na vida da Débora, na minha, do Yuri? Nada. Cada um de nós tem a sua chave regular, feita lá na sua chave Pix, no seu banco, na sua instituição. Agora, se esta instituição financeira tem no seu cadastro chaves que foram canceladas por causa do cadastro na Receita. Então, se você na Receita, pessoa física ou jurídica, a empresa foi cancelada, a pessoa faleceu, o CNPJ está com cancelamento, é natural que você não permita que esse tipo de cadastro, por isso que eu vou usar esse termo, esse tipo de cadastro tenha acesso a uma chave Pix. Então, é basicamente muito mais segurança para todos nós. Uhum. Pois é, professor, é interessante falar isso, porque uma dos dilemas, quando se fala em Receita Federal, as pessoas falam, poxa, mas eu estou devendo imposto, eu caí na malha fina do imposto de renda, eu estou contestando algum tipo de cobrança que eu sofri do leão. Esse tipo de situação não vai ser afetado nessa discussão do Pix. O que se pretende é evitar, no caso, por exemplo, que golpistas usem CPF de pessoas já falecidas ou que se criem empresas fantasmas, CNPJs ali com as mais variadas irregularidades, ilegalidades e não uma mera inadimplência ou contestação de imposto, correto? Perfeito. A gente precisa deixar de ter pânico quando escuta Receita Federal. A gente também precisa separar os assuntos. Nós temos uma movimentação muito grande, isso precisa ser dito, a gente precisa colocar esse assunto na mesa. O Brasil é um país que tem uma sonegação enorme de impostos. Por isso que deu aquele problema anterior com o Pix, quando foi criada a fake news. Então, a gente precisa começar, Yuri, sabe? É meio que um convite a uma vida adulta. Nós precisamos poder ouvir o termo Receita Federal sem criar nenhum tipo de distorção. Então, tem a ver com o cadastro. E aí tem o outro lado. A Receita quer o seu dinheiro. As instituições financeiras querem o seu dinheiro, o meu e o da Débora. Então, o que a gente precisa é limitar e diminuir a possibilidade de fraudes. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer problema com a Receita, que está regulamentando, que está devendo imposto, isso não vem ao caso. O cadastro dela está ativo,
ela pode ter chave Pix. Pronto. Agora, professora, é interessante essa provocação que a senhora faz, esse convite à vida adulta de poder falar em Receita Federal. Na sua avaliação, agora saindo um pouquinho desse tema específico que a gente está tratando, falando sobre essa questão da realidade de sonegação de imposto no Brasil, o tamanho da nossa carga tributária, por outro lado, e também como a senhora avalia o porquê desse impacto, desse medo tão grande das pessoas. Há uma desconfiança também de que o governo está sempre querendo pegar mais do contribuinte ou do não contribuinte? Pagar imposto é algo que qualquer lugar do mundo você tem, digamos assim, uma aversão. Vou colocar aqui de uma forma meio genérica. Só que a nossa estrutura tributária, ela é muito desigual e ela é muito disforme. Então, a gente tributa muito a parte de bens e de serviços no dia a dia, uma roupa, um sapato, um computador, o que for, e a gente tributa pouco patrimônio, lucro, juro, dividendo, tem vários materiais, se fizer comparativo com o OCDE, uma série de questões. Só que a gente também tem, por isso que eu faço esse convite à vida adulta. Esse é um assunto sensível porque nós criamos, em tese, alguns bordões, que é assim, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Então, quando a gente dá aula de área fiscal, a gente vai abrir essa frase, vai fazer um estudo em relação a ela e vai ver que os tributos, eles incidem muitas vezes no lugar errado e na intensidade errada, que é exatamente esse exemplo que eu estou dando. Então, escutou imposto, você vai fazer o quê? Você tem uma restrição, você recua e fala assim, eu não aguento mais pagar imposto. Tá certo, a gente entende esse processo, mas ele é algo que ele precisa ser melhor entendido, explicado, porque nós precisamos dessa estrutura tributária para a gente poder ter a outra parte, que são bens e serviços públicos. Quando eles descolam em termos de qualidade, você começa a achar de uma forma geral o seguinte, Débora, eu estou pagando muito imposto para aquilo que eu tenho de retorno, que também tem uma parte de verdade nisso. Então, repare como que o assunto vai ficando mais complexo. Então, você vai colocando essas camadas de complexidade na mesa na hora de discutir. Então, escutou Receita Federal, pronto, estão querendo tirar mais imposto de mim. Então, é uma certa miscelânea que a gente tem aí, que sempre é uma chance importante da gente tentar começar a melhorar um pouco o diálogo nessa área e também cobrar o retorno do outro lado. Pois é, o histórico do Brasil de reclamar de impostos vem desde, literalmente, do quinto dos infernos, que é uma expressão que vem desta cobrança de 20% da época da coroa portuguesa. Mas como a professora muito bem explicou, a gente precisa entender se esse quinto é para os infernos ou pode trazer um pouco de, não digo paraíso na terra, mas um pouco de algum bem-estar ali por meio dos serviços públicos, que deveriam, sem dúvida alguma, ser muito melhores num país com as nossas necessidades. A gente recebeu aqui a professora de Economia da FGV, Carla Bene, que nos ajudou a entender um pouco mais dessas mudanças no Pix e para deixar a pulga atrás da orelha, antes de sair reclamando de tudo, de todo, o governo quer isso, o governo quer aquilo, a receita assim, assado, é melhor pensar um pouquinho e entender que a questão é muito mais complexa. Obrigado mais uma vez, professora, um bom resto de semana para você. Obrigada, boa tarde a todos e fiquem tranquilos com o Pix, porque essas medidas são para a nossa segurança. É isso, quem faz o seu dever, está tudo certo, não vai ter nenhum problema em relação ao Pix, Débora.